A paz do Senhor, povo de Deus! Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente. Primeiro dia do mês de novembro. Deus abençoe nosso mês. Em nome de Jesus, novembro. Chegou novembro. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Nós estamos a um passo de chegar ao final do ano e adentrarmos, se assim Deus nos permitir, em 2025. Eu espero que o Senhor venha concluir na sua vida tudo aquilo que o Senhor preparou. Então não perca tempo. Olhe para Jesus, olhe para o alvo. Deus, ele traz a confirmação de tudo aquilo que ele te confiar em tuas mãos. Eu já quero começar esse vídeo aumentando a sua fé com uma experiência pequena, mas minha em particular, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus é Deus que responde. Hoje é 1º de novembro, e é o início do mês de novembro, e é onde eu começo a mexer na conferência, né? Já começo dali a largada para a Conferência Mulheres Sábias em 2025, agora que é no mês de maio, dia 17 de maio. Já grava essa data aí, você que pode estar junto conosco, entra em contato comigo, Jesus é bom. Então, ontem eu fui pro culto, e eu confesso pros irmãos que eu fui pro culto assim, mas eu tava com vontade de ficar em casa. Não tem aquele dia que você tá meio assim? Eu tava assim. Mas aí meu esposo falou, não, vamos sim, vamos, vai ser bem assim. Aí a gente fomos. E quando eu cheguei lá, tinha uma moça que eu não sabia, uma conhecida, uma serva do Senhor, Deus usa poderosamente. E Deus usou aquela serva para falar comigo a respeito do trabalho de mulheres, né? Porque hoje é o dia que eu estaria aqui divulgando já a quinta edição desta conferência. Deus seja louvado. Então, irmãos, Deus é Deus que contempla a nossa alma, o nosso coração, que sabe o que a gente precisa, que sabe o propósito da chamada dele conosco. Então, não pare por nada, por ninguém. Se Deus te entregou algo em tuas mãos e as pessoas estão tentando dificultar, estão tentando fechar a porta, estão tentando te oprimir, te lançar para fora, estão te impulsionando para fazer você tentar parar, ouça o que eu vou te dizer, não pare não. Não pare não, porque quem confiou foi Deus, e quando ele confia, ele garante. Então segue o alvo e não pare por nada e olhe para Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Sabe por quê? Porque quem conhece o nosso coração é Deus. É Ele que conhece a intenção da nossa alma. A gente fala muito sobre aqui que Jesus conhece a intenção do coração. Hoje mesmo nós vamos falar novamente sobre a intenção que Jesus conhece. Ele sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o propósito, a motivação daquilo que você faz. Nós vamos falar sobre motivação também, e Deus seja louvado por esse dia. Vamos lá? Capítulo 3 de Marcos. Jesus vai falar sobre cura. Jesus cura umas deformidades. Jesus cura mau caráter. Jesus limpa, transforma, liberta. Jesus cura enfermidades. Esse capítulo vai ser um capítulo de muito poder. Muito poder, muito poder. Então Jesus aqui vai curar a mão do homem, a mão mirrada, a mão daquele homem que estava mirrada, atrofiada, paralisada, neutralizada, que não se mexia. Nós falamos sobre isso lá no Evangelho de Lucas também, mas aqui vai trazer também, a gente vai ver aqui, ó, capítulo 12, do verso 9 ao 14, lá em Mateus, fala sobre o verso 1 aqui, que tá o homem da mão mirrada. Também vai falar em Lucas, capítulo 6, versículo 6, do verso 12, né, adiante, ou em outras traduções, do verso 11 adiante. Nós vamos falar também sobre a convocação dos 12, a escolha dos 12, o pecado sem perdão, que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, e Jesus, sua mãe e seus irmãos, nesse capítulo. Vamos lá? Então Jesus aqui agora, em uma ocasião, Jesus entrou na sinagoga, dentro do templo, para ensinar, como era o hábito, o costume de Jesus, ensinar a palavra de Deus. E Jesus está ali, e ali no meio daquelas pessoas tem um homem que está num cantinho escondido, porque tem uma deficiência na sua mão. A mão daquele homem é atrofiada, a mão seca, a mão que não mexe, uma mão, né, que estava ali inutilmente no seu corpo, não poderia mexer. Então esse homem está ali no cantinho. Tem pessoas que têm as suas deformidades e tentam se esconder de Jesus, mas Jesus conhece todas as deformidades que tem em nós. E esse homem tenta se esconder. Mas a perseguição já tinha começado contra Jesus. E ali também estava num ambiente de cura, num ambiente espiritual. Ali também estava fariseu, doutor da lei, homens incrédulos que não acreditavam no poder de Jesus, que estavam obstinados a parar Jesus e com muita inveja. Eles observavam Jesus com toda a atenção deles, porque eles esperavam uma ocasião para pregar Jesus. Eles observavam atentamente para tentar fazer Jesus impedir de cumprir o seu propósito. Mas aqui Jesus estava com um propósito. Irmãos, quando você tem uma missão e um propósito no coração, ninguém te impede. Você pode até ter um dia mau, um dia triste. Você pode até pensar, Jesus, eu vou parar. Irmãos, eu passo por todo dia mau, mas eu não tenho vontade de parar. De seguir Jesus, não.
de Jesus, não. Muitas vezes eu já senti vontade de ficar sem ir na igreja, mas eu não tenho vontade de ficar sem Jesus. Você tem que entender isso. Tem dia que você não vai sentir vontade de ir no culto, de ir na igreja ou de fazer algo, mas você não tem vontade de sair de Jesus, de ficar longe de Jesus. Esse é o problema. A gente precisa discernir quando você está cansado ou quando você está fadigado. Eu sinto fadiga, eu sinto cansaço, como você. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas normais. Tem dia que você não sente vontade de fazer nada, tem dia que você está triste, quer chorar. Tem todos esses dias. Você só não pode querer sair de Jesus. Você só não pode desistir de Jesus. Você só não pode olhar para trás, achar que Jesus não é mais a solução para a sua vida, entendeu? Então os dias podem estar mal, negros, né, maus, mas você tem que continuar crendo que Jesus é a solução da sua vida. Vamos lá. Então esse homem está aqui. Aí Jesus conhece a intenção do coração dessas pessoas. Jesus sabe a intenção desses fariseus, desses doutores da lei que estavam aqui. Então Jesus vai olhar para aquele homem, vai chamar o homem do canto para o meio, vem para o meio. Quer resolver seus problemas? Vem para o meio. Coloca Jesus no centro dos seus problemas e fique aonde Jesus te confiou. Jesus tira aquele homem ali do anonimato que está escondido, traz o homem para o meio, porque Jesus já sabia a intenção. Eles queriam ver se Jesus iria curar aquele homem, porque era sábado. Os judeus são religiosos, eles não andam muitos passos no sábado, eles não trabalho, então tem tudo isso. A gente fala um pouquinho a mais na carta aos Hebreus, a gente fala mais um pouquinho mais sobre isso, e também falamos em Lucas ali no Evangelho de João, então não vou adentrar muito aqui nesse assunto não. Então a pergunta que Jesus vai fazer para esses fariseus aqui é lícito curar ou matar a pessoa no sábado? Eles tinham que dar uma resposta para Jesus. Vai lá no videozinho de Mateus, lá no capítulo 6, de Lucas, no capítulo 6, que você vai entender melhor um pouquinho. Então, mas a pergunta que Jesus está fazendo, resumindo aqui, é essa: é nítido curar ou matar as pessoas? Olha só, o verso 4 diz assim: o que é permitido fazer para nós? Sábado. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados, porque eles sabiam, né, a resposta certa, que eles sabiam que Jesus era filho de Deus, mas eles não queriam falar. Indignado, olhou para que estavam ao seu redor, profundamente entristecido. Jesus está aqui indignado e entristecido. Irmão, nós precisamos entender que a religiosidade, ela cega o homem ao ponto de o homem saber o que é certo fazer, mas optar pelo errado. A religiosidade não mata só a pessoa que está vivendo a religiosidade, mata também quem está em volta dela. Jesus se indignou, Jesus ficou entristecido e enfurecido por ver o coração daquelas pessoas com dureza. Ele ficou entristecido porque o coração daqueles líderes estavam duro. Observação, aqueles líderes eram quem tinha que ensinar, aqueles líderes eram que teriam que fazer milagres, prodígios, maravilhas, mas eram homens de coração endurecidos, de coração longe de Deus e pessoas de coração duro. Então Jesus é que vai falar como estende a mão. Quando me estende a mão do homem está curada, está restaurada. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus que entra com cura, com transformação, com renovo e restaura. Fazer a missão que lhe foi proposta, fazer a missão que lhe foi confiada, vai trazer muitos inimigos, irmãos. Aqui, verso 6 diz assim: ó, diante disso retiraram-se os fariseus e iniciaram em acordo com os herodianos uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Presta atenção, esses eruditos aqui eram inimigos dos fariseus. Eles não eram, eles brigavam por religião, mas presta atenção, eles se uniram porque tinha um inimigo em comum que era Jesus. Tem um ditado aí no mundo que diz assim: o inimigo do meu amigo é meu amigo, né? Então quer dizer, o inimigo se tornaram amigos para tentar parar o propósito que Jesus veio fazer. Mas não para, porque quem tem propósito não vai até o fim. Então a multidão numerosa vão seguir Jesus. Jesus vai fazer muitos milagres, muitos prodígios, vai curar muita gente. Pessoas de muitas regiões ali, do outro lado do Jordão, acerca da cidade de Tiro, Sidom, muitos ali daquela região, das cercanias, começam a seguir Jesus. Jesus pede um barco pequeno, porque a multidão o oprimia, o apertava, para ele conseguir se movimentar. Ele pede que um barco ficasse ali à disposição, para ele subir no barco e de lá ele ensinar, para poder conseguir, porque o povo apertava, todos queriam tocar para ser curado. Pessoas enfermas, traziam os seus enfermos, traziam os seus paralíticos, né? Era algo assim extraordinário. Eu fico pensando naquela multidão de pessoas. Jesus ali no meio, aquela multidão querendo ser tocado, querendo ser curado, querendo ouvir Jesus. Meu Deus, que coisa linda. Só Jesus pode fazer isso, né? Atrair multidão. Então, para isso, para de querer agradar homens.
Agrade a Deus, porque quando você serve a Ele, faz pra Ele, você atrai a multidão. Tem pessoas aí que quer ser usado por Deus. Isso não é errado não, tá, irmão? Você querer usado por Deus, não. Errado é você querer ser usado pelo diabo, na inveja, na contenda, na fofoca, na calúnia. Queira ser usado, meus irmãos, eu quero ser usado por Deus. Eu quero ver Deus fazer através da minha vida coisas grandes, maravilhas, prodígios. Eu quero ser usada por Deus. Eu não quero ser usada pelo diabo. Então queira ser usada por Deus. Mas faça pra Ele, que você não vai precisar se oferecer. Pessoas se oferecem pra pregar, pra cantar, pessoas bajulam, pessoas maquinam, tramam, armam, só para ser usada, ou só para poder estar ali no... Mano, deixa Jesus te usar, que você não vai precisar bajular ninguém, idolatrar ninguém. No automático do céu, o Senhor vai atrair aquilo que para você. Então você vai atrair o que é seu por direito. Aleluia! Quando você serve ao Deus Todo-Poderoso. Todavia, Jesus repreendia os demônios, porque os demônios sabiam quem ele era, né? Tem pessoas que até hoje não querem saber quem Jesus é, mas os demônios sabem quem Jesus são. Jesus, ele fazia muitos milagres. O verso 13 em diante, Jesus convoca os 12. Observa que no meio de uma multidão, Jesus separa 70, Jesus escolhe 70, Jesus separa 12, 3 vai ser mais íntimo, 3 vai andar do lado de Jesus e 1 vai ser íntimo. Olha só, coisa linda. Então preste atenção, irmãos, andar com Jesus é nível. Quanto mais você se entregar, quanto mais você se dedicar, mais Jesus vai te usar. Então Jesus agora vai discipular e ensinar aqueles que ele havia escolhido. Olha só, o verso 13 diz assim: Jesus subiu ao monte e convocou para si aqueles a que ele queria usar. E eles foram para junto dele e acolheu 12. Qualificando-os, qualificações, tá? Deus está dando qualificações para os apóstolos, para os discípulos escolhidos dele, para que se convivesse com ele e os pudesse enviar e proclamar. Primeiro vive, caminha, aprende com Jesus para depois ensinar. Primeiro fica com Jesus para depois querer fazer com que alguém venha até Jesus. Preste atenção. E acolheu os 12, acolheu, abraçou. Qualificando, irmãos, qualificação, irmãos, é Deus que dá. É Deus que capacita. A gente precisa voltar novamente para a palavra. Se a gente voltar novamente para a palavra, nós vamos viver menos as coisas que têm acontecido no nosso meio cristão, que tem sido terrível, né? Nós precisamos entender que quem capacita, quem acolhe, quem qualifica, tudo é o Senhor. É Ele que envia, é Ele que proclama, é Ele que ensina. Tudo é Deus. Verso 15, e tiveram autoridade para expulsar demônios. Quem deu essa autoridade? Jesus deu essa autoridade. Como? Eles andando com Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com o mestre. Ele constituiu, pois, 12. O primeiro, Simão. Quem é Simão? Pedro, o líder. Ele vai dar autoridade. Você vê que quando o líder é chamado como líder, tem unção de líder, não tem jeito. Ele é convocado para ser aquele líder. Pedro foi chamado para ser o líder. Você foi chamado para ser o que Deus falou. E eu fui chamada para ser o que Deus falou que eu vou ser. Então, seja quem Deus te chamou para ser. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Talvez pela sua natureza, pelo seu gênio forte, positivo, talvez por isso o Senhor deu o nome desses homens filhos do trovão, né? Aqueles que têm garra, aqueles que partem para cima, que vai mesmo, parte para trás, que não tem medo, que não recua, que não volta. Esses, né, foram dados esse nome. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Então aqui é a escolha dos seus discípulos que o Senhor escolhe. Deus não escolhe errado, tá? Deus não escolhe errado. Ah, mas Judas traiu ele. Sim, era necessário isso acontecer para que se cumprisse a profecia. Mas se Judas não tivesse traído, qualquer outro discípulo trairia. Preste atenção, tá bom? Vai falando sobre isso também já. Então vamos lá. O pecado sem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqueles homens estavam ali de tal maneira, com tanta inveja. Aí Jesus vai então para a sua casa. E quando Jesus volta para a sua casa, uma multidão o seguia. De tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam se alimentar, comer pão. Eles não conseguiam se alimentar pela multidão que o caminhava. A sua família, os familiares ficaram sabendo, tomaram conhecimento do que estava acontecendo, que nem comer Jesus conseguia, nem parar Jesus conseguia parar, então partiram para forçá-lo voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Eu vou te dizer algo muito sério. Infelizmente, o que eu vou te dizer é muito sério. A família, muitas das vezes, a família é a que não acredita no chamado. Não acredita.
A família é a primeira a não acreditar. Muitas vezes o marido é o primeiro a não acreditar. Dificilmente o marido acredita no propósito, na chamada de uma esposa. Dificilmente uma esposa acredita na chamada de um marido, na chamada do seu esposo, na chamada de um marido. Então é necessário a gente compreender. A gente compreender o que Deus está nos chamando para ser. Porque muitas das vezes essa família... Muitas das vezes é a família da fé, é a igreja, é o povo de Deus que tenta nos impedir de ir. Nós nunca vivemos um tempo de tanta disputa, de tanta perseguição, de tanta calúnia. As pessoas quando começam a ter inveja, irmãos, eu falo por experiência. Experiência viva que eu vivo no meu dia a dia. Há pessoas que não falam mais comigo, que não dirigem a palavra a mim, pelo fato de Deus me usar, pelo fato de Deus estar sempre pregando, sempre ativa, sempre em movimento para a obra de Deus. Há pessoas que já não falam comigo, porque não aceitam como Deus tem me usado. E outra coisa... Quem se opôs contra o meu ministério, quem se opôs contra a minha casa, a minha família, foi parentes. Pessoas que se dizem da família. Foram os primeiros a se opor. São até hoje os opositores da obra que Deus tem comigo. Então nós precisamos compreender que muitos dos familiares vão se opor, vão tentar parar aquilo que Deus tem com você. Talvez seja uma mãe, um pai, um irmão, um cunhado, um primo, um tio, um marido, uma esposa, um filho. Talvez seja alguém que era para te impulsionar, mas esse é alguém que está tentando te parar, tentando te neutralizar. A família, muitas das vezes, são os nossos maior impedimento para prosseguir. Porque às vezes entristece com a palavra, entristece da forma que fala, desdenha, desacredita, né? Duvida daquilo que Deus te confiou, duvida da convocação, do chamado, mas quem precisa crer é você. Eu tenho isso com o meu coração. Quem precisa crer sou eu, não é meu esposo que tem que crer, não é meus filhos que tem que crer, não é minha família, não é minha mãe, meus irmãos, sou eu que tenho que crer. Aí Jesus aqui, ele tem convicção do seu chamado. Se você não tem convicção do seu chamado, você vai retroceder. Aqueles que vivem pelos aplausos das pessoas, param pelas críticas delas. Aqueles que para ir precisam de opinião alheia, para fazer precisam de opinião alheia, esses param porque não entende o que Deus tem comigo. Irmãos, eu coloquei no meu coração e eu aprendi nessa caminhada com Deus. Se todos recuarem, quem precisa continuar em frente sou eu. Então aprenda isso. Se todos recuarem, quem precisa continuar em frente é você. Amém? A família de Jesus estava dizendo, ele está desequilibrado, ele perdeu o juízo, ele está louco, ele está doido. Muitas vezes, eu lembro que quando eu pregava nos pontos de ônibus, minha mãe já falou comigo algumas vezes, minha filha, por que você vai? Né? As pessoas não entendem. As pessoas me xingavam, me maltratavam, me rejeitavam. As pessoas não vão entender o propósito, entende? As pessoas não vão entender o propósito. Meu maior desejo, só pra você ter ideia, meu maior desejo é voltar a pregar na rua. Mas toda vez que eu tento voltar novamente pro ponto de ônibus onde eu preguei durante 3 anos e meio, o Senhor não deixa. O Senhor falou, já cessou o tempo, para de insistir, não é mais aqui. Vai fazer o que eu te confiei. Toca pra frente aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Entendeu? A gente precisa entender, tem tempo determinado. Mas as pessoas não entendiam. De uma moça me chamou no canto e falou assim, moça, você é tão bonita, você é jovem, né? Você vê com seu filho aí. Mas por que você vem pra cá? As pessoas te xingam aqui. As pessoas te maltratam aqui. Aquela mulher fez essa pergunta porque ela não entendia o propósito maior. O propósito maior é cumprir a missão, irmãs. Eu fui convocada para essa missão. Então que o Senhor venha te dar essa capacidade, essa coragem de prosseguir, mesmo quando as pessoas te jogam pra fora, te impulsionam a parar, tenta fazer você, impulsionam não, né? Tentam te fazer parar, porque impulsionar é te fazer você ir ao alvo, é fazer você continuar. Então, aqui, nesse mesmo contexto aqui, muitos vão estar dizendo, ele está possuído por Beelzebu, mas pelo príncipe dos demônios que expulsa demônios, quer dizer, pelo líder dos demônios ele expulsa demônios. Então aqui os líderes religiosos fariseus estavam dizendo que Jesus estava endemoniado. Eu já passei por isso, uma pessoa já falou várias vezes que eu estava endemoniada. Líder, tá? Um líder, uma pessoa líder, que era para poder abraçar, falou que eu estava endemoniada, blasfemando contra o Espírito Santo de Deus que usa, né? Aqui o Espírito Santo de Deus estava usando Jesus e eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Mas que cegueira espiritual é isso, irmão? Religião, irmãos. A religiosidade no coração do homem faz isso, faz o homem ficar cego espiritualmente, e eles estavam cegos espiritualmente e blasfemavam contra o Senhor e contra o Espírito Santo. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Jesus vai fazer essa pergunta. Como é possível Satanás expulsar Satanás? O verso 24 diz assim, ó, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Irmãos, é por isso que Satanás hoje tem atuado nas igrejas com divisão. Tem atuado dentro da igreja. Eu falo claramente, dentro da igreja, com divisão. Feito um se levantar contra o outro,
pregador se levantar contra pregador, pastor contra pastor. O espírito de divisão tem atuado, tem tentado fazer o povo perder o foco, perder a direção, perder o propósito. Muitas igrejas estão divididas, espírito de rebelião, de divisão, que tem feito com que muitas igrejas tenham se partido ao meio, feito com que muitas pessoas desanimam da fé, desacreditam naquilo que Jesus é, naquilo que Jesus faz. O verso 25, se uma casa se dividir contra si, uma casa dividida contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Marido que não tem o mesmo propósito com a esposa, esposa que não tem o mesmo propósito com o marido, filhos que não tem o mesmo propósito que os pais, a casa se divide e não se mantém firme. Por isso que nós estamos vendo muitas famílias destruídas. Por quê? Porque os propósitos têm sido desalinhados daquilo que Deus tem. Muitos maridos pensam diferente da esposa, esposa diferente do marido, filhos diferentes do pai e da mãe. Por isso que as casas, a maioria hoje das famílias, estão divididas assim. A gente nunca viveu um contexto tão depressivo, tão terrível como nós vivemos hoje, por falta de sabedoria de Deus. A divisão, o espírito de divisão tem dividido muitos lares, tem dividido muito ministério, tem destruído família, tem destruído igrejas que eu falo templos, né? Placas, denominações, tem destruído casamentos, tem destruído famílias, pais que já não falam com filho, filhos que já não falam com pai, porque do espírito de divisão. E isso começa sempre no coração de uma pessoa. Sempre é uma pessoa que deixa o espírito de divisão entrar e através dela, ela contamina muitos. Que o Senhor venha repreender esse demônio, esse espírito da divisão, que venha cair por terra todo o mal do nosso meio e o nome do Senhor ser glorificado. Aqui Jesus fala com toda certeza: eu vos asseguro que todos os pecados e blasfemas dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Então, irmãos, cuidado. Cuidado em apontar pregador que está pregando na direção de Deus. Faça prova sim, porque nós temos que provar os espíritos. João escreve lá na sua epístola, temos que fazer prova, no capítulo 4, sim, temos que fazer prova para provar os espíritos, porque nem todo espírito está dizendo Senhor, Senhor, é de Deus, mas cuidado para você não pecar contra o Espírito de Deus, amém? Quando alguém vem me entregar qualquer tipo de profecia, eu falar algo que eu tenho dúvida naquele momento, eu faço prova com Deus, porque Ele é Deus que fala e que responde à tua igreja. E logo em seguida, no verso 31, Jesus está ali, sua mãe chega, seus irmãos, suas irmãs também, tá? Aqui nós vamos ver irmãos e irmãs de Jesus. Então aqui já quebra já essa mentira, esse engano que muitos aí distorcem a palavra numa religião que tem, que diz que Maria continuou virgem. Ela não continuou virgem, ela teve mais filhos com José e se cumpriu ali a promessa dela ter Jesus no ato virginal. Ela virgem, né? Porque ela teve o filho do Espírito Santo, do Deus vivo. Então a gente precisa compreender o que a palavra nos ensina. E havendo uma numerosa multidão, eles vão dizer: olha, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs estão ali fora chamando, vieram te buscar. Então ele respondeu com uma questão: quem é minha mãe ou meus irmãos? Repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fazia a vontade de Deus, esse é meu irmão e essa é minha mãe. Jesus não está aqui desvalorizando a família, não está menosprezando a família, e sim mostrando o propósito. A família tem que estar unida no mesmo propósito de servir a Deus. A família da fé, que é a igreja de Jesus. Todos nós somos irmãos, porque muitas das vezes eu sou serva de Deus, minha mãe não quer servir e vira inimiga da obra de Deus. Então nós precisamos compreender isso. Os família de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus. Você faz parte dessa família. Essa família que serve a Deus de verdade. Essa família que tem um propósito de morar no céu. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Que Deus continue te fortalecendo. Se Deus permitir, semana que vem nós estamos aqui de novo, gravando mais um vídeo para a glória de Deus. Eu já peço a sua oração, que você esteja orando pela Conferência Mulheres Sábias. É em maio, sim, mas nós já estamos orando já. Estamos aí com todo o gás já mexendo, dando a largada, dando os primeiros passos para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu preciso da sua oração. Ore por esse trabalho, essa conferência poderosa, mulheres sábias em tempos difíceis. O Senhor confiou em minhas mãos e eu quero externar minha gratidão a Deus por isso e quero honrar até o último segundo da minha vida tudo aquilo que o Senhor confiou em minhas mãos. E eu preciso que você ore por mim e eu oro por você. Deus te abençoe, desperta crente, seja Jesus na vida de alguém. Amém? Vamos orar. Senhor, eu sou grata ao Senhor por mais
mais essa oportunidade, que nós venhamos entregar nossas vidas em tuas mãos e compreender o propósito, ó Pai, de servirmos ao Senhor, o propósito de estarmos à tua presença. Já adentramos, ó Pai, em 3 capítulos e nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de poder ler e compreender um pouquinho mais da tua palavra. Assim eu entrego o teu povo em tuas mãos. Que o Senhor nos dê um final de semana abençoado. Que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Senhor, por este canal Desperta Crente. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.